Salve a todos com a paz e a graça de Jesus Cristo, dando continuidade aqui ao vídeo anterior, né? Essa é a parte 2 do vídeo anterior, a qual nós estamos tratando que ainda precisa ter alguns alinhamentos para chegar no tempo do fim. Então veja bem, a gente estava tratando aí, né, do texto lá em Apocalipse capítulo 9, verso 13 em diante, que diz assim: e tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos das quatro pontas do altar de Deus, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrate. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões. E eu ouvi o número deles. Amém, glória a Deus, aleluia. Então veja bem, amados, nós estamos aqui tratando, né, de compreender os sinais dos tempos, né, compreender que ainda precisa haver um alinhamento para chegar ao tempo do fim. Porque as nações, as quatro nações, aonde vai estar preparado para essa guerra de 200 milhões, isso não é uma com a outra. Eles têm 200 milhões de soldados para guerrear a favor deles. Isso já é o reino do anticristo, já é a batalha do anticristo. Então veja bem, ainda precisam alinhar, porque a Turquia não está aliada com o Irã, não está alinhada com o Irã, não está alinhada com com a Síria, né? E nem com o Iraque. Então há um desalinhamento nesse setor, e muito menos com o Irã. Então veja bem, é preciso ter um alinhamento entre esse setor, né, entre essa região geográfica, para concretizar aí o reino do anticristo e o tempo do fim. E aqui nos traz algo muito importante, porque fala em 200 milhões de soldados, né? Um exército com 200 milhões de soldados. Então veja bem, essa Turquia que tem aí hoje não tem capacidade de colocar 200 milhões de soldados, nem o Irã, nem o Iraque, nem a Síria. Eles não têm essa capacidade, nem eles juntos têm capacidade de colocar 200 milhões de soldados. Então, nem com a Rússia sendo aliada, elas não têm condição de colocar esses soldados. Vocês veem hoje os soldados da Rússia que estão no exército da Rússia, eu acho que é 1 milhão e pouco, acho que não chega a 2 milhões de soldados. Assim como a Ucrânia também, talvez não tenha 1 milhão de soldados. Então, colocar 200 milhões de soldados em uma guerra, é preciso ter uma população muito grande. E aí é preciso haver um alinhamento ou com a Rússia, que tem mais de 1 bilhão, aí acho que 1 bilhão e 300 milhões na população dela, assim como também a Índia tem aí, eu acho que 1,5 bilhão, né, de habitantes, né? Então, essas nações são nações que têm condição de formar um exército de 200 milhões. Essas quatro nações bíblicas aqui não têm condições. Mas é no rio Eufrate, nessas nações do rio Eufrate, que vai ter esse exército de 200 milhões. São essas nações, os quatro anjos dessas nações que vai preparar. E aí quando falamos em anjo das nações, vê bem lá em Daniel, quando Daniel fala ali, o anjo, né, fala para Daniel que o anjo ali dos persas, né, estava guerreando contra ele, né, assim como também já tinha unido, né, com o anjo das outras nações que vinha, né. Então há um anjo para cada nação, né. Então veja bem, havia ali anjos que defendiam a nação. E quando fala, voltando de Daniel para cá, quando o Apocalipse está dizendo aqui que os quatro anjos, está dizendo os quatro anjos dessas quatro nações. E quais são essas nações? Turquia, Síria, Iraque e Irã.
que são os quatro que estão ali mais aglomerados, mais perto um do outro, aonde o rio Eufrates corta, nasce na Turquia, corta ali a Síria e o Iraque, o Irã fica muito próximo deles ali. Então não tem como a forma de ser a não ser esses quatro. Quem está dizendo isso é Apocalipse, que ali são os quatro anjos, quer dizer, são os quatro anjos dessa nação. E essas nações não têm condição de colocar aí um exército de 200 milhões de soldados, porque eles não têm habitantes suficientes para criar um exército desse. Então elas teriam de ter então uma aliança com uma nação tão grande como a China ou como a Índia. Então nós precisamos ver esses alinhamentos acontecer. Por quê? Porque para que esse tempo chegue, né, e aí já é o tempo do fim, é preciso que Turquia, Síria e Irã e Iraque esteja alinhado no mesma aliança. E aí tem uma aliança da China ou da Índia, ou com a China e a Índia junto, né? Para ter esse exército tão numeroso assim. E esse alinhamento, ele só é possível aí de acontecer num conflito de uma guerra mundial aí, aonde vai definir, né, as alianças, onde vai definir para onde vai as pessoas. E aí quando nós olhamos para Apocalipse capítulo ali capítulo 8, né, nós vemos ali que o toque da primeira trombeta queimado um terço da terra, o toque da segunda trombeta caído um monte ardente em fogo no mar, que é destruído um terço de tudo que está no mar. E a terceira trombeta cai uma estrela muito grande, né, onde vai atingir um terço das nascentes dos rios, né? Isso não é no mar, é em águas, né? Dos rios. E concorda aí também com Zacarias capítulo 13, né? Ali no verso 8 e 9, onde fala que 2/3 dessa terra vai ser destruído, e o outro terço que sobrar vai ser passado, como passa a prata e o ouro no fogo. Então veja bem, amados, é preciso acontecer coisas para que esses eventos aconteçam. O reino do anticristo, ele vai sobrar nessa região aonde está Israel, porque Israel vai estar até o fim. Israel é o nosso direcionamento. Israel vai estar até o fim porque Cristo vai descer em Israel para começar seu reino milenário em Israel. Então todas essas coisas que vai acontecer mais distante de Israel. E o reino do anticristo vai resumir nisso aí. Então é preciso que muita coisa aconteça, é preciso que haja ainda alinhamento daí das nações. Uma guerra mundial não é descartada, porque ela através de uma guerra mundial que esses alinhamentos podem acontecer. E uma coisa que eu deixo para vocês, pesquise na Bíblia, leia a Bíblia, conheça a Bíblia, para vocês verem se a Bíblia coloca Estados Unidos em evidência no final dos tempos. Não coloca. O que está em evidência no final dos tempos são essas nações ao norte de Israel. Que a paz e a graça de Jesus Cristo estejam com todos vocês.